Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma correção de questão da OAB. Vamos lá. Enunciado padrão, pessoal. O examinador dá um caso para a gente e depois ele quer que a gente resolva. Então olha só, aqui nós temos uma sociedade formada por 4 advogados: Antônio, Breno, Caio e Diego. O Antônio, ele veio a falecer. O Breno, ele passou a exercer o mandato de vereador sem figurar entre os integrantes da mesa diretora. E o Caio, ele em caráter temporário, está exercendo a função de diretor de uma concessionária de serviço público. Então, considerando esses acontecimentos, o examinador quer que a gente assinale a alternativa correta. Como a gente tem muita informação nesse enunciado, vamos fazer aqui um resuminho. O Antônio ele veio a falecer, o Breno foi eleito vereador, mas ele não integra a mesa diretora, o Caio foi nomeado em caráter temporário para exercer o cargo de diretor em uma concessionária de serviço público e o Diego, pessoal, o enunciado não falou nada, portanto, nenhum evento aconteceu com ele. Na alternativa A, está dizendo que o nome do Antônio, que foi o advogado que faleceu, pessoal, ele vai poder permanecer na razão social da sociedade, ainda que não exista uma previsão contratual nesse sentido. E a alternativa está errada, porque o artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, ele até permite que o nome de um advogado já falecido continue na razão social da sociedade, porém tem que haver previsão no ato constitutivo. Então a alternativa está errada. Por quê? Porque fala que ainda que não haja a previsão no ato constitutivo, quando o artigo 16, parágrafo 1º, permite a manutenção do nome de um advogado já falecido, desde que haja previsão no ato constitutivo. Na alternativa B, nós temos que o Breno ele vai precisar se licenciar durante o período em que ele exerceu o mandato de vereador. Vamos lembrar, pessoal, o Breno ele foi eleito vereador, mas ele não é membro da mesa diretora. E que essa informação do licenciamento precisa ser averbada no registro da sociedade. Para a gente responder essa questão, nós vamos precisar entender o conceito de incompatibilidade e o conceito de impedimento. A incompatibilidade é a proibição total do exercício da advocacia, ou seja, aquela pessoa não pode ser advogado. Já o impedimento é uma proibição parcial, pessoal, ou seja, aquele advogado não vai poder exercer a advocacia em determinados casos. Então vamos aqui focar para a nossa questão. Os membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais, ele tem uma vedação total, eles não podem ser advogados. É um caso de incompatibilidade. Já os membros do Poder Legislativo, que não sejam membros da mesa diretora, eles constituem um caso de impedimento. Impedimento, proibição parcial. Qual o caso que eles não vão poder advogar? Está aqui, ó. Contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Evitar o conflito de interesses de um vereador com essas entidades que ou são da administração direta ou indireta ou mantêm relação com a administração direta e indireta. Então vamos fazer uma revisão. Incompatibilidade é proibição total. Impedimento, proibição parcial. Membros da mesa do Poder Legislativo é um caso de incompatibilidade. E os membros do Poder Legislativo em geral é um caso de impedimento. Não podem exercer advocacia contra a favor essas pessoas jurídicas que nós já comentamos. E no caso de incompatibilidade, só no caso de incompatibilidade é que é necessário o advogado se licenciar e averbar no registro da sociedade. Então agora nós vamos ver os artigos que embasam tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então vamos começar aqui com o artigo 12 do Estatuto da OAB.
ele vai determinar que licencia-se o profissional que exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Incompatibilidade é proibição total, e isso está no artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total da advocacia e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. E quando que ela é incompatível? Artigo 28. A advocacia é incompatível nas seguintes hipóteses: membros da mesa do Poder Legislativo, que não é o caso do Breno, pessoal. Vamos lembrar. E quem está impedido de exercer advocacia, ou seja, uma proibição parcial? Os membros do Poder Legislativo, contra ou a favor, as pessoas jurídicas que a gente já tratou. E aqui, ó, no caso de licenciamento, ou seja, só precisa se licenciar quando for exercer em caráter temporário uma atividade incompatível, que é de proibição total. O licenciamento para exercício de uma atividade incompatível, ele deve ser averbado no registro da sociedade. Então aqui, pessoal, em destaque, licenciamento, caráter temporário, atividade incompatível. Incompatibilidade, proibição total, impedimento, proibição parcial. É incompatível o exercício da advocacia para os membros da mesa do Poder Legislativo. Há o impedimento para o exercício da advocacia por membros do Poder Legislativo contra ou a favor de determinadas pessoas jurídicas. E o licenciamento, ele precisa ser averbado no registro da sociedade. Então, vamos resolver a questão. O Breno, ele foi eleito vereador e não era membro da mesa diretora. Portanto, não é um caso de incompatibilidade, mas sim de impedimento. E, portanto, ele não precisa se licenciar. Então, a questão ela está errada porque fala que ele precisa se licenciar. Se fosse o caso de ele se licenciar, aí sim, essa informação deveria ser averbada no registro da sociedade. O Caio, pessoal, ele foi eleito diretor de uma concessionária de serviço público, só para a gente lembrar. E a alternativa está dizendo que ele precisa deixar a sociedade, porque ele passou a exercer uma atividade incompatível com a advocacia. Então, o artigo 28, ele vai determinar que a advocacia ela é incompatível para os ocupantes de cargos ou funções de direção e, entre elas, as concessionárias de serviço público, ou seja, exatamente o caso do Caio. Então, a alternativa está certa ao afirmar que a atividade que ele passou a exercer, ela é incompatível com a advocacia. Diretor de concessionária de serviço público é incompatível com a advocacia. E agora, precisa ou não precisa deixar a sociedade? O artigo 16, parágrafo 2º vai responder para a gente. A gente já viu ele lá na alternativa B. Que o licenciamento do sócio para exercer uma atividade incompatível com a advocacia precisa ser averbado no registro, mas não altera a sua constituição. Ou seja, ele não precisa deixar a sociedade, precisa ser averbado no registro para que isso ganhe publicidade, mas ele não precisa deixar a sociedade. Então, fazendo uma revisão, a atividade ela é incompatível para os ocupantes de direção de concessionárias de serviço público. Isso vai gerar um licenciamento do advogado que precisa ser averbado no registro da sociedade, mas não altera a sua constituição. Então a questão ela está errada, pessoal, porque diz que o Caio deverá deixar a sociedade enquanto ele poderá continuar na sociedade. E por fim chegamos na alternativa D. Aqui nós temos que com o falecimento do Antônio, se o Breno e o Caio deixarem a sociedade, só vai restar o Diego. E se nenhum outro advogado passar a integrar essa sociedade, ela pode se tornar uma sociedade unipessoal de advocacia. E a alternativa ela vai estar correta, porque o artigo 15, parágrafo 7º, autoriza que a sociedade unipessoal resulte da concentração das cotas de uma sociedade em um só advogado. Então aqui a sociedade unipessoal pode resultar da concentração das cotas em um único advogado. Então a alternativa está correta, esse é o nosso gabarito.
E chegou a hora da nossa revisão. O tema foi Sociedade de Advogados, Impedimentos e Incompatibilidade. Nós vimos que no caso de falecimento de um dos advogados, o seu nome pode permanecer na razão social da sociedade, desde que haja previsão no ato constitutivo. No caso do advogado eleito para o Poder Legislativo, se ele for membro da mesa diretora, é um caso de incompatibilidade, e se ele não for membro da mesa diretora, é um caso de impedimento. Nós vimos que o diretor de concessionária de serviço público é um caso de incompatibilidade, que precisa ser averbada no ato constitutivo da sociedade, e que a sociedade unipessoal pode resultar da concentração das cotas em um único advogado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e, como sempre, o link da prova e do gabarito estão na descrição. Até a próxima!